Ah, mas Maria foi uma mulher qualquer, ela não tem nada de especial. Ah, mas Maria é uma mulher comum como qualquer outra. O dia que Maria for uma mulher qualquer, todas as mulheres do mundo estarão gerando Deus no seu ventre. Fala galera, tudo bem com vocês? Salve Maria, eu sou o Robson e hoje nós vamos falar sobre os 4 dogmas marianos. Esse que é um assunto super interessante e que frequentemente as pessoas têm dúvidas. Só que antes disso, eu quero lembrar a você que este é o segundo de uma série de vídeos sobre Nossa Senhora que eu e o Pocket Terço preparamos para você. Por isso, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, clica aqui no card, assiste lá no canal deles e também não se esqueça de baixar o aplicativo do Pocket Terço se você ainda não baixou. O link tá aqui na descrição, o aplicativo tá disponível tanto para Android quanto para iOS. É realmente incrível, existe um universo católico lá dentro. Você vai encontrar eles te ensinando desde o Santo Terço passo a passo, até a liturgia diária com a homilia do dia, diversas orações e também as orações eucarísticas para que você possa acompanhar durante a Santa Missa. Então isso e muito mais você vai encontrar lá no aplicativo. Se você ainda não baixou, corre lá, baixa, senão só você vai ficar de fora. Galera, se te parassem na rua e te perguntassem o que é um dogma, o que você iria responder para essa pessoa? Você tem 5 segundos. E bom, antes de dizer o que é um dogma, eu vou dizer o que não é um dogma. Um dogma, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é algo que a igreja tirou da cabeça dela, simplesmente inventou e pensou: ah, vamos obrigar os fiéis a acreditarem nisso daqui. Não é isso. Na realidade, um dogma é uma verdade que a igreja já vivia, que a igreja já acreditava, mas que em um dado momento da história foi colocado em xeque, foi posto em dúvida, porque alguém se levantou e começou a questionar aquela verdade que eles já viviam. Então, a igreja, com a autoridade que Jesus lhe concedeu, vem e esclarece para nós qual é a realidade, a verdade que nós devemos crer. Então ela vem e define o dogma para que a partir daquele momento, para que todos saibam no que devem crer, qual é a segurança da nossa fé, ela então proclama, ela promulga um dogma. Então, muito longe de ser algo que a igreja manda e define, que te obriga a crer, o dogma vem para iluminar a nossa fé e nos trazer segurança na nossa vida espiritual. Graças a Deus nós temos os dogmas para assegurar e guardar a nossa fé. Senão já teria vindo tanta coisa zoada por aí que vocês não têm ideia. E agora que nós já sabemos o que é um dogma, bora lá para o primeiro dogma mariano. Maria, Mãe de Deus. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, a palavra vai nos dizer: no princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, ou seja, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou, e nós sabemos que ele se encarnou no ventre de Nossa Senhora pela ação do Espírito Santo, como o arcanjo Gabriel anunciou quando ele disse: eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ou seja, o arcanjo Gabriel disse que ocorreria uma concepção. O Espírito Santo envolveria Nossa Senhora com a sua sombra e ela daria à luz a um filho que se chamaria Jesus. Então o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna no ventre de Nossa Senhora, se tornando homem para nós. Nós sabemos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Essas duas realidades, essas duas naturezas se faziam presentes na pessoa de Jesus. Então, tanto a natureza humana quanto a natureza divina de Jesus se comunicavam. Então, Jesus, sendo verdadeiramente Deus e sendo gerado pela Virgem Maria, Maria era mãe de Deus. É claro que muitas outras coisas nós poderíamos falar a respeito disso, mas aqui não entra nem num ponto teológico, é só questão de lógica e de obviedade. A própria prima de Nossa Senhora, Santa Isabel, reconheceu isso quando Nossa Senhora foi visitá-la. De onde me vem a honra que me visite a mãe do meu Salvador?
Ou seja, ela já reconhecia que Maria era a mãe do próprio Deus, Deus que é o Salvador. É claro, galera, que Nossa Senhora gerou a humanidade de Jesus. Ela formou a humanidade de Jesus. A carne de Jesus, o sangue de Jesus veio de Nossa Senhora e foi na humanidade de Jesus que nós fomos salvos. Só que a gente não pergunta para uma mulher: ei, você deu à luz a quê? A gente pergunta a uma mulher: você deu luz a quem? Então Nossa Senhora deu à luz a Jesus, a pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então logo, ela é a mãe de Deus. E o segundo dogma mariano, virgindade perpétua de Nossa Senhora. Esse dogma que foi definido no ano de 649 pelo Papa Martinho I, lá no Concílio de Latrão, nos diz que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Que Maria foi virgem antes do nascimento de Jesus, isso é comum a todas as pessoas. As Sagradas Escrituras nos deixam claro essa verdade. Quando, por exemplo, lá no livro de Isaías, ele diz que de uma virgem nasceria o nosso Salvador. E também lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 26, que diz que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem. Entenda isso? A uma virgem desposada com um homem. Então Nossa Senhora, sim, era virgem antes do nascimento de Jesus. A grande dificuldade de algumas pessoas estarem em entender que Maria permaneceu virgem durante e após o nascimento de Jesus. Elas pensam que é impossível, que é surreal, que Jesus tenha nascido de Nossa Senhora sem romper a sua integridade, sem romper a virgindade de Nossa Senhora. Mas, cara, qual a dificuldade de se crer nisso? Não é também surreal você pensar que Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo? O mesmo Espírito Santo que fecundou Nossa Senhora sem invadi-la, sem romper a sua integridade, respeitando a sua virgindade, também não poderia fazer com que Jesus nascesse de maneira sobrenatural, de maneira mística. Não há dificuldade nenhuma em se crer nisso. A sua concepção foi sobrenatural no ventre de Nossa Senhora. Assim também o seu nascimento foi sobrenatural. E existem várias bases que sustentam essa verdade da nossa fé. Com relação a Nossa Senhora ter permanecido virgem após o nascimento de Jesus, as pessoas nos mostram as passagens relacionadas aos irmãos de Jesus. Pegam algumas passagens da Escritura e nos mostram: olha, tá vendo? Maria teve outros filhos. Só que, galera, quando a gente começa a fazer um estudo mais aprofundado da palavra, quando a gente começa a interligar uma coisa com a outra, nós começamos a entender e a perceber que os irmãos de Jesus, que a palavra nos diz, na verdade, eram parentes próximos dele, provavelmente primos de Jesus. No vocabulário hebraico e grego, no qual foram escritas as Sagradas Escrituras, não havia a palavra para designar primos, tios, parentes próximos. Então a palavra que eles usavam era a palavra irmão. Outra questão também que nós devemos pensar é a respeito da dignidade do ventre de Nossa Senhora após ter recebido Jesus, o Verbo encarnado dentro dele. Você já parou para pensar nisso, cara? Certa vez Moisés foi ao encontro de Deus Pai na sarça ardente. A voz do Pai chamava ele através da sarça ardente. Enquanto Moisés se aproximava, Deus disse para ele: não te aproximes, tire as sandálias dos pés, pois a terra em que estás pisando é santa, é sagrada. O solo que ele estava pisando era sagrado e Deus fala para ele não se aproximar, para que ele tenha respeito e reverência àquele lugar. Então eu penso, se aquela terra era santa, quanto mais não era o ventre de Nossa Senhora, que gerou o próprio Deus. Quantos profetas não queriam ter nascido na época de Jesus, quantos reis não desejavam a vinda dele. Pessoas santas, pessoas sábias, tentaram merecer, pelo menos viverem na época de Jesus. Mas só Maria foi digna de receber o próprio Deus no seu ventre, de gerar no seu ventre o Verbo encarnado. Imagina a santidade do ventre de Maria. Quem ousaria tocá-lo? Quem ousaria passar por ali depois que o Senhor passou? E é claro que eu sei que esse e vários outros assuntos demandam um estudo muito maior. E o intuito desse vídeo não é defender ou explicar a nossa fé, é simplesmente expor a nossa fé a vocês. Mas
Se você quer que a gente faça uma defesa da fé mariana, fundamentando cada ponto, trazendo a base bíblica, trazendo a base da tradição, o sentido lógico de todas as coisas, deixa aqui nos comentários a hashtag Valei-me Nossa Senhora. Se batermos 50 comentários com a hashtag Valei-me Nossa Senhora, a gente vai preparar uma defesa da fé mariana com vídeos fundamentando cada ponto que as pessoas nos contradizem, cada ponto que algumas pessoas nos colocam em xeque, para que você possa fundamentar a sua fé e para que você não seja levado por qualquer sopro de doutrina falsa, beleza? E o terceiro dogma mariano, esse talvez seja o mais conhecido, Imaculada Conceição. Esse dogma que foi definido no ano de 1854, mais especificamente no dia 8 de dezembro, inclusive é uma das festas das comemorações católicas mais bonitas que eu acho. É o dia que eu me consagrei a Nossa Senhora. E ele nos diz que Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Ou seja, Maria não nasceu com o pecado original. No momento da sua concepção, ela foi preservada da mancha do pecado original que todos nós nascemos. E os fundamentos e as razões para isso são vários e são, na verdade, bem simples. Lembra que eu falei que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quando o arcanjo Gabriel diz, eis que conceberás e darás à luz a um filho, ele não usa essa palavra à toa. O Espírito Santo veio e deu a divindade de Jesus. Ele concebeu, no ventre de Nossa Senhora. E Nossa Senhora deu então a humanidade de Jesus. Compreenda que a carne de Jesus, o sangue de Jesus, foi gerado por Nossa Senhora. Ele veio diretamente de Nossa Senhora. Novamente entra naquela questão, Maria e Jesus são tão intimamente ligados que seria mais fácil separar a luz do sol e o calor do fogo do que Jesus de Maria. Mesma carne que foi crucificada na cruz, o mesmo sangue que foi derramado, veio diretamente de Nossa Senhora. E cara, Jesus não teve contato com o pecado. A carne de Jesus não poderia ser pecadora. Portanto, a carne de Nossa Senhora também não poderia ser pecadora, porque Jesus recebeu ele dela. São Paulo nos diz que Jesus se fez semelhante em tudo a nós, exceto ao pecado. E a sua carne não tinha essa tendência ao pecado. A carne de Jesus não tinha o pecado original, não tinha inclinação à concupiscência. Eu não sei também se você já ouviu falar a respeito da Arca da Aliança. Muitas pessoas acreditam que a Arca da Aliança prefigurava Jesus, mas na verdade o que estava dentro da Arca da Aliança prefigurava Jesus. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, que simbolizariam Jesus, o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Lá dentro estava também o cajado de Arão, que prefigurava Jesus, o sumo sacerdote. E por último, estava lá também o maná que havia chovido do céu, que também prefigurava Jesus, o pão vivo descido do céu. E um detalhe importante é quando ele diz sobre os varais que deveriam ser feitos da madeira acácia, que era uma madeira tida como pura. Existia todo um cuidado, toda uma pureza e todo um ritual em como se tocar a Arca da Aliança. Não era qualquer pessoa que poderia ter acesso e poderia tocá-la. Era tão somente os sacerdotes, tão somente a raça de sacerdotes. Se alguma outra pessoa tocasse a Arca da Aliança, tamanha a santidade dela, aquela pessoa morria. E de fato teve isso. Teve gente que foi tentar segurar a Arca da Aliança e não deveria ter tocado nela e morreu. Mas consegue compreender a santidade da Arca da Aliança? A dignidade da Arca da Aliança? E perceba que tudo está ligado. Essa santidade de Nossa Senhora, essa pureza de Nossa Senhora, também ligada ao segundo dogma, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, onde ninguém ousaria tocar também a santidade daquele lugar. Mas isso também já nos dizia a respeito dessa santidade de Nossa Senhora, da pureza que era necessária para carregar o Verbo no seu ventre. Então sim, Maria foi concebida sem pecado, porque isso era necessário. Porém, é claro, eu lembro a vocês, se você quer de maneira explicada e detalhada, não se esqueça de deixar a hashtag aqui. Hashtag Valei-me Nossa Senhora. E o quarto e último dogma a respeito de Nossa Senhora, a Assunção de Maria. Esse dogma foi definido no ano de 1950, bem recente até, pelo Papa Pio XII. E ele nos diz
que Maria foi assunta de corpo e alma aos céus. E mais uma vez, isso não é algo difícil de se crer, até porque isso não é a primeira vez na história que acontece. E é interessante a gente notar uma coisa: Jesus ascendeu aos céus. Ele, por sua própria vontade, por sua própria força, pelo seu próprio querer, ascendeu aos céus, subiu aos céus. Maria foi assunta aos céus. São palavras diferentes. Dizer que Maria foi assunta aos céus significa que ela subiu ao céu de corpo e alma por vontade divina, por vontade de Deus e não dela própria. Porque é claro que nós sabemos que todo poder, toda graça vem de Deus. Eu vejo muito nessa verdade de fé a respeito do dogma da Assunção de Nossa Senhora, essa esperança que nós dizemos, que nós proclamamos e declaramos quando nós rezamos o credo. Na parte em que nós dizemos, creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Entenda que essa é uma realidade, é uma verdade de fé. O nosso corpo também será glorioso na segunda vinda de Jesus. Após o juízo final, nós iremos não só de alma para o céu, mas também com o nosso corpo. E aqui Nossa Senhora nos traz essa esperança também, junto com Jesus. E hoje nós cremos e hoje nós temos a certeza de que Nossa Senhora está lá nos céus, reinando junto com Jesus, sendo a Senhora e Rainha dos Anjos, como nós vimos lá no primeiro vídeo dessa série, que você pode conferir aqui no card se você ainda não foi lá, em que o arcanjo Gabriel chega e sauda Nossa Senhora, dizendo: Ave, cheia de graça, alegra-te, cheia de graça. Saudação que era dada tão somente aos reis. Então, naquela época, o arcanjo Gabriel já reconhecia isso, o senhorio de Nossa Senhora sobre os anjos, essa realeza de Nossa Senhora sobre os céus. E isso é apaixonante, e isso motiva o nosso coração a continuar. Isso nos dá essa certeza de que ela está com a gente, de que ela cuida de nós, e que ela vive, que ela reina. E como diz o Flavinho, ela não está morta. Maria não está morta. Então é isso, galera. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, porque eu sei que muitas pessoas precisam. Então envie esse vídeo para os seus amigos, para o seu grupo de oração, lá para a sua paróquia, e faça com que muitas pessoas possam amar Nossa Senhora. Essa também é a nossa missão de evangelizadores, de católicos, fazer com que Maria seja amada e que a gente ame ela sinceramente no nosso coração. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de assinar o sininho das notificações, de deixar o seu like, o seu gostei e também de baixar o aplicativo do Pocket Terço. Lembrando, se você não baixar, só você vai ficar para trás. Eu espero vocês no próximo vídeo. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal. É isso aí, tamo junto, valeu, tchau! Não é possível. Quando vocês quiserem parar de latir, quando vocês quiserem parar de buzinar, vai ser maravilhoso. Eu vou parar esse vídeo, beleza? Porque senão vai ficar... Eu acho que agora eles já pararam. Pararam. Não pararam.